Olá, irmãos, amigos. Aqui estamos mais uma vez felizes pela oportunidade de assim transmitir a mensagem do Senhor. Esperando sempre, orando, para que a mesma possa chegar até tua casa, tua família, edificar tua vida, edificar também a vida de toda a sua família. Se você puder se inscrever no canal, vai nos ajudar a assim divulgar mais as mensagens. Esse trabalho não tem fins lucrativos. Não se vende nada nesse trabalho. Nós queremos divulgar o nome do Senhor, a mensagem do Senhor. O propósito único é esse, engrandecer o nome do único Deus eterno, do teu Filho Jesus Cristo. Então, quando você se inscreve no canal, a plataforma lança as mensagens para frente. Então, nos ajude aí com a inscrição no canal. Se você puder dar um like no joinha lá, também cada vez que você assistir, ajuda a divulgar mais as mensagens. Se você puder pedir para outras pessoas se inscreverem, também irá nos ajudar. Queremos atingir 1000, ok? Muda o sistema da plataforma. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos tratar de 3 mensagens seguidas sobre o primogênito. Quem foi Jesus? O primogênito. Existe uma doutrina contrária ao ensinamento de que Jesus é filho de Deus, já que ele foi criado, já que ele é o primogênito. Então vamos mostrar na Bíblia para vocês com as outras referências, provando que ele é Deus, como sempre. Não há como provar que Jesus não é Deus, ele é Deus e acabou. Então vamos ler esses textos, vamos gastar hoje, amanhã e depois. Hoje nós vamos usar praticamente só as referências bíblicas. Amanhã nós vamos mostrar os 2 significados de primogênito. E depois de amanhã nós vamos mostrar que Jesus é o primogênito de Maria. Aí você vai ver a primogenitura de Jesus de Maria, teve outros filhos, tá bom? Hoje nós vamos ler o texto em Colossenses capítulo 1, o versículo de número 15, que diz assim, ó: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. As pessoas pegam o texto e isolam. Então pegaram esse texto aqui e isolaram. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí o que eles dizem? Uma denominação que tem aí tentando dizer que Jesus não é Deus. Se ele é o primogênito de toda a criação, então se ele é o primeiro a ser criado, então ele foi criado. Então ele não é Deus, ele não é autoexistente, ele foi um ser criado. É preciso olhar para o texto e perguntar o porquê que foi escrito isso aqui. Qual o motivo? Quando? Onde? Para quem? Aí nós entendemos. Agora nós queremos isolar textos da Bíblia e aí criar doutrinas. Se a Bíblia inteira diz que Jesus é Deus, agora um texto aparentemente parece ter uma contradição, aparentemente não há contradição. Vou provar esses 3 dias que não há. Mas a contradição é nossa, não é divina. O próprio contexto mostra que Jesus é Deus, o próprio contexto. E depois nós vamos ver somente esta passagem, tá bom? Olha só o versículo de número 12, do 12 em diante. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Quem morreu na cruz do Calvário? O qual nós temos a redenção pelo seu sangue. Claro que é Jesus. Não tem outro personagem. É Cristo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Olha o final do verso. A saber, a remissão dos pecados. Quem pode perdoar pecados se não for Deus? Se Jesus não é Deus, como que ele pode perdoar pecado? Então ele é Deus. O próprio contexto do texto que as pessoas usam para dizer que Jesus foi criado, ele diz que ele é Deus, que ele é autoexistente. O próprio contexto prova que Jesus é Deus. Vou ler novamente. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, só Cristo, a saber, a remissão dos pecados. Verso de número 15. O qual é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível, a não ser o próprio Deus? O que é uma sombra?
algo transmitido por algo original. A imagem do Deus invisível. A Bíblia é clara, ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho unigênito do Pai, do seio do Pai, este, aqui na terra, prova quem é Deus. Quando ele questionou Jesus, Natanael, ele disse, Natanael, eu e o Pai somos um. Tu já viste o Filho? Viu o Pai. Eu e o Pai somos um. Não tem como questionar, irmãos, a questão de Jesus ser Deus. Não há como. Ele diz aqui, o qual é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pula essa parte agora. Eu vou voltar, tá? Verso 16, para a gente entender o contexto. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nele foram criadas todas as coisas. Como que ele é criatura? Se nele foram criadas todas as coisas. Aí ele diz ainda, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O contexto diz que ele é o Criador. Tudo foi criado por ele e para ele. Aqueles que pregam nesse texto mostrando que Jesus foi criado, foi gerado, como é que o próprio contexto diz que tudo foi criado por ele e para ele? Ele é o Criador. Na minha sequência de mensagens, nós estamos agora na 149, quem foi Jesus. Se você pegar a segunda, terceira e quarta, eu falo no princípio sobre Gênesis. Mostrando o princípio, nesse capítulo aqui de Colossenses, mostrando que Jesus é o princípio. Não é um tempo, é uma pessoa. Eu falo sobre a luz, eu mostro todos os eu sou já, que já tratamos nessas 149 mensagens. Vamos gravar quase 500 sobre Jesus. Todas provam que ele é Deus, todas. O contexto diz que tudo foi criado por ele e para ele. Verso de número 17. E ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de tudo. E todas as coisas subsistem por ele. Precisa explicar mais alguma coisa? Agora, você pegar um trechozinho isolado do verso, aí é perigoso. Tudo subsiste por ele. Versículo de número 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, em tudo tenha as primícias. 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Precisa de mais alguma explicação? O próprio contexto prova que ele é Deus. Mas agora eu vou usar outros versos da Bíblia, tá bom? Porque a Bíblia está interligada. Então eu vou só usar outros versos mostrando que ele é Deus nos demais contextos na Bíblia, porque alguém pode querer pegar textos isolados. Então tem um texto isolado. Então eu quero mostrar mais um. Vamos ler João 1, verso 1, que já pregamos também sobre esse assunto. No princípio era o verbo estava com Deus, etc. Mas eu quero ler o verso. Sei de cor, mas vou ler. João 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 14 de João 1. Olha só o que diz. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos tratar sobre o unigênito, tratando do assunto também. Vocês vão ver a questão primogênito e unigênito. Só que 3 sobre o primogênito. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se esvaziou da sua divindade e veio habitar em um ser humano para salvar a raça humana. Jesus é Deus, ninguém pode mudar isso. E o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Como mudar? Não há possibilidade. Vamos ver um texto do Velho Testamento, esse nós não pregamos ainda, mas vamos pregar nesse texto também. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Todos sabem que a referência aqui é sobre Jesus. Diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o
principado, o governo, está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro. Olha o nome dele. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esses nomes aqui, todos sabem que essa referência aqui, essa profecia é sobre Jesus. Um filho nos nasceu, um menino. E um filho se nos deu. O governo, o principado está sobre os seus ombros. Chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. Agora veja, Pai da eternidade. Como ele pode ser criado se ele é Pai da eternidade? Como ele pode ser criado se ele é Deus forte? Como ele pode ser criado se ele é o Príncipe da paz? E agora cai por terra essa teologia de textos isolados, gerado porque ele é o primogênito, cai por terra esses textos. Mas vamos ver mais. Volta para o Novo Testamento, Filipenses capítulo 2. Não sou muito de passear muito assim pela Bíblia não, para não atrapalhar. Mas hoje é necessário. Filipenses capítulo 2, do verso 5. Vamos ver alguns versos, do 5 em diante. Diz assim, ó. Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, sendo Deus ele se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele, sendo em forma de Deus, ele não usurpou, ele se humilhou e veio em forma de homem, ele se esvaziou para vir em forma de homem. Ele não foi criado, ele não foi gerado, ele é Deus. Sempre foi, sempre será Deus, ele não muda. Ele diz, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou Deus. Ele é autoexistente. Essa teologia barata de isolar versículos não cabe dentro das Sagradas Escrituras. Procurem o que ensinar, ensine a verdade. Palavra de Deus. Romanos capítulo 11, verso 36. Agora vai falar, o Paulo escrevendo, a igreja que estava em Roma. Olha o que Paulo diz, Romanos 11, verso 36. Ele diz assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória para ele eternamente e amém. Agora vamos ver o último verso aqui para voltarmos em Colossenses e encerrar. João 8, 58. Já pregamos também. Antes que Abraão existisse, eu sou. Mas eu preciso mostrar aqui novamente, João 8, 58. Diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, em verdade, verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Como que ele foi gerado, criado, se ele diz que era antes que Abraão? Ele não diz que era mais velho, ele diz antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou é eterno, é o verbo ser usado só para Deus. Ele mostra que ele é autoexistente. Deus não tem princípio nem fim, Jesus não tem princípio nem fim, ele é Deus. Antes que Abraão existisse, eles se escandalizaram, pegaram em pedra, queriam apedrejar Jesus, porque não criam na verdade. Jesus disse, eu sou eterno. Quem não creu tentou matar Jesus. Hoje também, quem não crê tenta ensinar doutrina diferente. É o único meio de salvação. Agora eu vou ler o texto de Colossenses, com tudo isso que você
acompanhou comigo, Colossenses capítulo 1, verso 16. Só para a gente encerrar, Colossenses 1,16. Diz assim, ó, já lemos, mas vamos ler de novo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por quem? Por Jesus Cristo. Ele é o Criador. Amanhã nós veremos os dois significados de primogênito. Mas você já conseguiu entender que a Bíblia em si mostra que ele não foi criado. Ele não é criatura, ele é Criador, ele é Deus. Respeitem a pessoa de Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará. Os salvos dirão, ele é o meu Senhor. E todos os restantes dos joelhos do mundo se dobrarão. Terão que se dobrar. Deus disse, Jesus disse, o Espírito disse, e dirão, ele é o Senhor. Mas os salvos dirão, ele é o meu Senhor. Eu vou me dobrar e dizer, ele é o meu Senhor. Mas aqueles que não têm o nome escrito terão que dizer apenas que ele é o Senhor, não será o seu Senhor naquele dia. Tristeza. Triste porque o seu nome não estará escrito no livro da vida. Você, se não tiver o nome escrito, vai servir no inferno eternamente. Toma uma decisão ao lado de Jesus, se entrega a Jesus Cristo. Ele é Deus, ele é o Criador, o primogênito. Amanhã veremos o outro significado de primogênito. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esses textos da tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a desmascararmos aqueles que tentam mudar as Sagradas Escrituras. Ajuda-nos a provarmos, ó Deus, dentro do livro sagrado e mostrar, ó Pai, que o Senhor é o único Deus, o único Salvador, Todo-Poderoso, Criador, nunca criado. O Senhor é autoexistente. Obrigado, Pai. Ajuda-nos a crer e viver para a glória do Senhor. Abençoa essas pessoas que estão assistindo. Aplica, Deus, a tua palavra nestes corações, para que o teu nome seja glorificado. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.